Se você acha que quando um narcisista percebe que você não se importa mais, ele simplesmente segue em frente, isso é uma ilusão. Na verdade, é exatamente aí que o jogo psicológico começa de verdade. Porque perder o seu interesse não é só perder você. Para o narcisista, seja ele homem ou mulher, isso é perder poder, perder controle e perder identidade. Aqui vai a parte que quase ninguém te conta. O seu silêncio emocional é mais ameaçador do que qualquer discussão. Não reagir não acalma o narcisismo. Desorganiza, provoca, ativa comportamentos que parecem confusos, mas seguem um padrão muito claro. E é isso que você vai entender aqui. Porque ele muda de máscara, tenta te puxar de volta e começa a perder o controle por dentro, mesmo fingindo força por fora. Fica até o final, porque o que você vai ver pode virar o jogo a seu favor. Atitude 1. Ele tenta provocar uma reação emocional. Quando o narcisista percebe que você não reage mais como antes, a primeira coisa que ele tenta fazer é cutucar. Não é um ataque direto, é algo mais sutil, quase invisível para quem está de fora. Uma ironia aqui, uma indireta ali, um comentário atravessado que parece brincadeira. Tudo isso faz parte do jogo do narcisismo para testar se ainda existe acesso emocional. Ele quer sentir se ainda consegue te tirar do eixo. E se consegue, mesmo que por segundos, ele entende que ainda tem uma porta aberta. Para esse perfil, qualquer micro-reação já é interpretada como sinal de vida emocional. Em muitos casos, isso aparece como comportamentos estranhos de propósito. Ele muda o tom, fica seco do nada ou exageradamente educado, só para gerar confusão. O objetivo é simples: criar ruído emocional. Já viu quando alguém manda uma mensagem ambígua, daquelas que você fica pensando, o que ele quis dizer com isso? Pois é, isso não é por acaso. É cálculo emocional. O narcisista sabe que a dúvida corrói por dentro e que a mente ocupada com interpretação é uma mente mais fácil de influenciar. Outro padrão comum é o uso de pequenas críticas disfarçadas. Algo como, você anda diferente, ou, não sei o que aconteceu com você. Parece preocupação, mas carrega julgamento. É uma forma de plantar insegurança. Se a pessoa reage se explicando, justificando ou tentando agradar, o narcisista percebe que ainda existe vínculo emocional ativo. Nesse ponto, o estoicismo entra como uma chave prática. Nem toda provocação merece palco. Às vezes, a força está justamente em não se mover emocionalmente. Existe também o comportamento teatral. Ele pode postar algo, falar algo para terceiros ou deixar escapar uma informação que sabe que vai chegar até você. Tudo pensado para provocar ciúme, curiosidade ou raiva. É o famoso indireta estratégica. Aqui entra uma virada importante. Perceber que nem tudo que te atinge é pessoal. Muitas vezes é só isca. Quando você entende isso, algo muda por dentro. O narcisista sente. Ele percebe que o antigo botão emocional já não funciona como antes. Atitude 2. Ele muda o discurso e finge arrependimento. Quando o narcisista percebe que provocar não está funcionando, ele muda de máscara. De repente, surge um tom mais manso, quase humilde. Aparecem frases como, eu errei, agora eu entendi, eu fui imaturo. À primeira vista, parece maturidade emocional. Mas no fundo, não é transformação, é estratégia. O objetivo não é reparar o dano, é recuperar acesso emocional. No jogo do narcisismo, arrependimento muitas vezes é só uma nova forma de controle. Mais suave, mais difícil de perceber. Esse tipo de discurso costuma vir acompanhado de promessas vagas. Ele diz que vai mudar, que vai fazer diferente, que agora enxerga tudo com outros olhos. Mas repare, raramente existe um plano concreto, atitudes claras ou responsabilidade real. É tudo muito emocional e pouco prático. Isso cria esperança em quem escuta. E esperança, nesse contexto, vira uma nova forma de prisão emocional. O narcisista sabe que a pessoa não quer ouvir desculpas, quer acreditar numa nova versão dele. Muitas pessoas caem nesse ponto porque confundem palavras com caráter. Um pedido de desculpas bem feito mexe com a parte mais empática de quem já sofreu. É aí que entra o risco. Se você volta apenas pelo discurso, sem observar mudança de comportamento, o ciclo tende a se repetir. Um exemplo prático. Observe se ele respeita limites mesmo quando não está sendo vigiado emocionalmente.
Se a mudança só aparece quando ele sente que pode te perder, isso é sinal claro de manipulação emocional. Nesse momento, uma postura inspirada no estoicismo ajuda a separar emoção de realidade. Não é sobre ser frio, é sobre ser lúcido. Palavras bonitas não substituem padrões consistentes. O narcisista pode até parecer diferente por um tempo, mas sem trabalho interno real, o narcisismo sempre puxa de volta para os mesmos jogos. Quando você passa a observar mais ações do que promessas, algo muda no equilíbrio. Ele sente que o discurso já não compra mais acesso emocional com tanta facilidade. Atitude 3. Ele tenta te fazer sentir culpa. Quando o narcisista percebe que nem a provocação, nem o falso arrependimento estão funcionando, ele muda novamente de estratégia. Agora, o foco passa a ser a culpa. Frases como, depois de tudo que eu fiz por você, ou, eu nunca imaginei que você seria assim, começam a aparecer. O objetivo é simples, deslocar o peso emocional para você. Em vez de olhar para o próprio comportamento, ele tenta fazer você se sentir responsável pelo sofrimento dele. No jogo do narcisismo, culpa é uma das armas mais eficazes. Esse tipo de fala costuma vir carregado de emoção, mas pouca lógica. Ele mistura lembranças do passado, favores antigos e momentos isolados para criar uma narrativa emocional. É como se ele dissesse, sem dizer diretamente, que você deve algo. Isso cria confusão interna, porque a pessoa começa a se perguntar se está sendo dura demais, se exagerou, se poderia ter agido diferente. Esse é o terreno perfeito para o controle emocional, porque a culpa enfraquece limites. Um sinal claro dessa atitude é quando ele se coloca como o ferido da história. Mesmo tendo causado dor, ele inverte o papel e se apresenta como alguém injustiçado. Um exemplo prático. Ele pode dizer que você está sendo fria, egoísta ou cruel, só porque decidiu se afastar para se proteger. Aqui, a armadilha está em tentar se explicar demais. Quanto mais você justifica, mais ele sente que ainda existe espaço para manipulação emocional. O ponto de virada acontece quando você entende que sentir culpa não significa estar errado. Muitas vezes, a culpa é apenas o eco de um condicionamento emocional criado ao longo do relacionamento. Quando você passa a reconhecer isso, o poder dessa estratégia diminui. O narcisista sente quando a culpa já não te move como antes. Ele percebe que o botão emocional que funcionava agora está mais fraco. E isso, para o narcisismo, é profundamente desconfortável. Atitude 4. Ele ativa o modo vítima. Quando o narcisista percebe que a culpa já não está funcionando como antes, ele muda novamente de papel. Agora, entra em cena o personagem da vítima. Ele passa a se apresentar como alguém abandonado, incompreendido, injustiçado pela vida e pelas pessoas. O discurso muda de tom. Em vez de ataque, vem a lamentação. Em vez de cobrança, vem o sofrimento. Tudo isso tem um objetivo claro: despertar pena e reativar o vínculo emocional por meio da compaixão. Esse tipo de postura costuma vir carregado de frases dramáticas. Algo como, ninguém nunca me entende, ou, sempre sou deixado para trás. Ele constrói uma narrativa onde o mundo inteiro está contra ele. O problema é que, nessa história, quase nunca existe responsabilidade pessoal. O sofrimento é sempre causado por alguém externo. Isso cria uma armadilha emocional poderosa, porque a pessoa empática sente vontade de acolher, de aliviar a dor, de não ser mais uma a machucar. Um padrão comum aqui é o uso de crises emocionais estratégicas. Ele pode dizer que está mal, que está sozinho, que ninguém se importa. Em alguns casos, até exagera sintomas emocionais para gerar urgência. Um exemplo prático. Se toda vez que você se afasta ele entra em colapso emocional, isso não é fragilidade, é condicionamento emocional. O narcisista aprende que o sofrimento performático gera retorno de atenção e cuidado. O ponto de virada acontece quando você percebe que empatia não significa se anular. Você pode reconhecer a dor de alguém sem assumir a responsabilidade por ela. Quando você mantém limites mesmo diante do papel de vítima, algo muda na dinâmica. O narcisista sente que o teatro emocional já não garante mais acesso automático. Para o narcisismo, perder esse tipo de controle é extremamente desconfortável, porque ele depende dessa resposta emocional para se regular internamente.
Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque você viveu algo que não foi normal. Para organizar tudo isso por dentro, existe uma coleção completa que continua exatamente o que a gente está falando aqui. É um livro virtual que você recebe na hora, direto no seu celular e no seu e-mail, para ler no seu tempo, sozinho ou sozinha. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui abaixo. E se esse conteúdo te ajuda, se inscreve no canal para continuar fortalecendo sua clareza e sua força emocional. Atitude 5. Ele começa a competir com você. Quando o narcisista percebe que o papel de vítima já não gera o efeito esperado, ele muda novamente o tabuleiro. Agora, entra o modo competição. Ele passa a mostrar uma felicidade exagerada, conquistas repentinas e uma versão idealizada da própria vida. Não é crescimento real, é vitrine emocional. O objetivo não é viver bem, é provocar. Ele quer que você veja, sinta e reaja. No jogo do narcisismo, parecer melhor é uma forma de tentar recuperar poder. Esse comportamento costuma aparecer nas redes sociais ou em comentários indiretos. Fotos sorrindo demais, novos relacionamentos expostos de forma teatral, frases de superação que parecem mais marketing do que realidade. Tudo é pensado para gerar comparação. O narcisista aposta que, ao ver isso, você vai se sentir para trás, inferior ou arrependido por ter se afastado. É uma tentativa de ativar insegurança e reabrir o canal emocional. Um detalhe importante: essa competição raramente é saudável. Não é sobre evolução interna, é sobre provar algo para alguém. Um exemplo prático: se ele começa a falar demais sobre como está, melhor do que nunca, sempre que você aparece, isso é um sinal claro de que ainda existe uma necessidade de validação. Quando alguém está realmente bem, não precisa transformar a própria vida em vitrine emocional para ferir o outro. O ponto de virada acontece quando você entende que a comparação é exatamente o jogo que ele quer que você jogue. Quando você para de competir, algo muda. O narcisista sente. Ele percebe que a estratégia de exibir felicidade já não provoca o impacto esperado. Para o narcisismo, isso é frustrante, porque sem reação não existe vitória simbólica. E quando não há vitória simbólica, o senso de controle começa a falhar. Atitude 6. Ele tenta reescrever a história. Quando o narcisista percebe que nem a competição, nem a vitrine emocional estão funcionando, ele muda novamente de estratégia. Agora, o foco passa a ser o controle da narrativa. Ele começa a contar a história do relacionamento sob a ótica dele, ajustando fatos, omitindo partes e reorganizando eventos para parecer a vítima ou o injustiçado. Não é esquecimento, é edição emocional. No jogo do narcisismo, quem controla a história tenta controlar também como os outros enxergam a realidade. Esse movimento costuma acontecer tanto com você quanto com terceiros. Ele passa a dizer que foi traído, abandonado, maltratado ou incompreendido, mesmo que os fatos não sustentem isso. A intenção é dupla: proteger o próprio ego e plantar dúvidas sobre a sua postura. Quando alguém começa a questionar a sua versão dos fatos, ele sente que recuperou um tipo de poder simbólico. Para o narcisista, parecer certo é quase tão importante quanto estar no controle emocional. Um sinal claro dessa atitude é quando ele começa a usar frases como "ninguém sabe o que eu passei" ou "se as pessoas soubessem a verdade". Mas repare, a verdade sempre vem filtrada. Ele raramente fala das próprias atitudes, dos limites que você colocou ou das consequências do comportamento dele. Um exemplo prático: se você se pega explicando sua versão para várias pessoas, isso já mostra como a narrativa dele começou a criar ruído ao redor da sua imagem. O ponto de virada acontece quando você entende que não precisa convencer todo mundo. A sua coerência ao longo do tempo fala mais alto do que qualquer discurso. Quando você para de entrar nessa disputa de versões, algo muda na dinâmica. O narcisista sente que já não consegue moldar a percepção com tanta facilidade. Para o narcisismo, perder o controle da história é perder uma das últimas formas de sustentar o próprio ego. Atitude 7. Ele intensifica o jogo de aproximação e afastamento. Quando o narcisista percebe que já não controla mais pela narrativa, ele recorre a uma das estratégias mais desgastantes: o vai e vem emocional. Ele some por um tempo, depois reaparece como se nada tivesse acontecido. Manda mensagens confusas,
demonstra interesse e logo em seguida esfria de novo. Esse movimento não é indecisão, é cálculo emocional. No jogo do narcisismo, a instabilidade é usada para manter a outra pessoa emocionalmente presa, sempre em estado de alerta. Esse padrão cria uma montanha-russa interna. Quando ele se aproxima, gera esperança. Quando se afasta, gera dúvida, ansiedade e vontade de entender o que aconteceu. Essa oscilação desgasta o sistema emocional e faz com que a pessoa fique mais focada no comportamento dele do que na própria vida. Para o narcisista, isso é uma forma de ainda se sentir relevante. Enquanto você está tentando decifrar, ele sente que ainda ocupa espaço emocional. Um sinal claro dessa atitude é quando ele aparece do nada, com mensagens que parecem profundas, mas sem continuidade real. Algo como, estava pensando em você, ou, senti sua falta, e depois desaparece novamente. Um exemplo prático. Se cada reaparecimento te desorganiza emocionalmente, isso mostra que o ciclo ainda está ativo. A estratégia funciona justamente porque ativa a expectativa sem entregar estabilidade. O ponto de virada acontece quando você para de responder ao ritmo dele e passa a sustentar o seu. Quando você não corre atrás na ausência e não se entrega totalmente na presença, algo muda. O narcisista sente. Ele percebe que já não consegue mais te manter girando em torno do comportamento dele. Para o narcisismo, perder esse poder de gerar instabilidade é perder uma das formas mais eficazes de controle emocional. Atitude 8. Ele entra em colapso silencioso. Quando o narcisista percebe que perdeu o acesso emocional de verdade, algo muda por dentro, mesmo que ele nunca admita. Já não funciona provocar, fingir arrependimento, culpar, fazer-se de vítima, competir, reescrever a história ou brincar de aproximação e afastamento. É nesse ponto que começa o colapso silencioso. Por fora, ele pode até parecer normal. Por dentro, o sistema de controle emocional começa a falhar. Para o narcisismo, perder acesso é perder identidade. Esse colapso raramente é visível para o público. Ele continua mantendo a imagem, o discurso e até a pose de quem está bem. Mas internamente surge um vazio difícil de sustentar. O narcisista depende da validação externa para se regular emocionalmente. Quando essa fonte seca, ele sente confusão, irritação, inquietação e muitas vezes um sentimento de desorientação. Não é arrependimento genuíno, é perda de referência interna. Sem o espelho emocional que você representava, ele começa a se sentir instável. Um sinal desse colapso é a mudança no comportamento de bastidores. Ele pode ficar mais reativo, mais irritado com outras pessoas, mais instável em decisões ou até mais impulsivo. Em alguns casos, começa a buscar novas fontes de validação de forma apressada. Novos relacionamentos, novos conflitos, novas dramatizações. Um exemplo prático. Quando alguém troca de foco emocional o tempo todo, isso muitas vezes não é força, é desorganização interna tentando se compensar. O ponto mais importante aqui é entender que esse colapso não é sua responsabilidade. Ele é consequência direta de um sistema emocional baseado em controle, e não em equilíbrio interno. Quando você mantém sua postura, seus limites e seu eixo, algo muda de forma definitiva. O narcisista sente que perdeu o antigo acesso. Para o narcisismo, isso é uma ruptura profunda, porque sem controle emocional externo, o castelo interno começa a rachar, mesmo que ninguém veja. Se tudo isso que você ouviu fez sentido para você, comenta algo simples agora, como: isso fez sentido para mim, ou eu precisava ouvir isso. Só quem viveu esse tipo de relação entende o peso do que foi dito aqui. E deixa eu te dizer com toda clareza: você não é fraco, não exagerou e não ficou confuso à toa. Você apenas passou tempo demais preso dentro de um jogo emocional invisível, típico do narcisismo, onde a culpa, o medo e o desgaste emocional sempre caíam sobre você. Essa dor é real. Essa ferida existe. E reconhecer isso já é um passo importante de recuperação. O que você sentiu, o que você viveu e o que ainda carrega por dentro precisa ser organizado com clareza. Não dá para se libertar de um jogo psicológico sem entender como ele funciona. Por isso agora, é importante que você tenha acesso a um material que organize tudo isso, que coloque nome no que você viveu e te ajude a enxergar os padrões com lucidez.
Isso não é algo opcional para quem quer parar de repetir ciclos. É uma etapa necessária para recuperar seu eixo emocional e reconstruir sua força interna. Hoje, isso não é mais apenas um conteúdo isolado. É uma coleção completa, pensada para te ajudar a se libertar do narcisismo de forma mais profunda. Um dos materiais te ajuda a entender a linguagem, os jogos mentais e as armadilhas emocionais do narcisista. Outro te ajuda a reconstruir sua autoconfiança, sua identidade emocional e sua clareza interna. Tudo se conecta, tudo se complementa. É como se esse vídeo fosse só a porta de entrada para um caminho mais organizado de recuperação. E deixa eu explicar de forma simples. É um livro virtual. Você recebe direto no seu celular e também no seu e-mail. Não precisa esperar entrega física. Você pode ler com calma, no seu tempo, no seu ritmo, quando quiser. É feito justamente para facilitar, sem complicação, sem burocracia, sem pressão. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo. É só clicar e você já recebe tudo. Simples assim. E se esse conteúdo te ajuda, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui é um espaço de clareza, força e reconstrução emocional. Você não está sozinho nem sozinha nesse processo, e cada vídeo aqui é mais um passo para você retomar o controle da sua própria história. Até o próximo vídeo.